Bom, chegou minha vez, né? De tempo em tempo, né? E não só chegou a vez, mas também uma responsabilidade grande de que é trazer para os irmãos, né? Uma mensagem comprometida, né? Com o reino, com as Escrituras, com a vontade do nosso Deus. Bom, vocês têm observado que os acontecimentos, os últimos acontecimentos no mundo, pois é uma sequência, né? Vem um, termina, começa outro, termina. E vocês conseguem associar isso, esses acontecimentos, a alguma coisa, algum fato, algum texto bíblico, algo que o Senhor disse, algo que o Senhor nos ensinou? Por exemplo, recentemente, questão de 3 dias, tivemos um terremoto, Mianmar, Tailândia, né, sul da China, ali na região da China, como nunca se teve. Chegou a 7 ponto alguma coisa, e para a região, algo anormal, nunca teve nessa intensidade. Né? Temos guerras. Né? Temos aí situações no nosso próprio país. Né? Temos uma igreja, vamos dizer assim, entre aspas, que prega um evangelho diferente daquele que nós estamos acostumados a ler, meditar e aprender. Falsos mestres em nosso meio, ensinando doutrinas de homens. E tudo isso foi o quê? Foi dito, foi alertado, foi falado pelo Senhor, que no final dos tempos, tudo isso aconteceria. Pois bem, estamos atentos a tudo isso? Ou estamos, como diz o nosso pastor, em letargia, né? Dormindo, não prestando atenção no que está acontecendo? Pois bem, nosso pastor vem pregando sobre a eternidade, vem nos alertando sobre estes sinais, vem falando da segunda vinda. E observando um pouco aquilo que está ao nosso redor, nas igrejas, irmãs, o tema tem sido praticamente o mesmo. Será coincidência? Ou será que o Espírito de Deus está chamando a igreja para uma atenção, para um evento que está às portas de acontecer? Qual é? Qual é esse evento? Não entendi. Qual é? A vinda do Senhor. Estamos alegres? Amém? Estamos preparados? Como diz lá, meu irmão, a malinha está pronta? Porque isso vai acontecer assim, ó. Não vai ter tempo. Né? Diante de tudo isso, posso dizer aqui para vocês que os anjos já estão afinando as trombetas. Posso dizer, só estão aguardando o quê? Toquem. Os anjos estão aguardando o quê? A ordem. Toquem. E nós seremos o quê? Aqueles que estiverem em vida, seremos arrebatados. E aqueles que dormem também serão ressuscitados. Primeiro eles, tá? Depois nós. Tá certo? E aí estaremos com o Senhor nos ares. Diante disso tudo também o Senhor disse que as coisas iriam se complicar. Né?
pai contra filho, o amor vai se esfriar, perseguição, dificuldades, situações difíceis, onde teremos que tomar posições, fazer escolhas, né? Como nos preparar? Como estar preparados? Essa era a minha pergunta. Quando nosso pastor prega, eu falo, puxa vida, como eu devo proceder diante disso tudo? Como cristão, nesse momento difícil. E se eu for interpelado? E se eu for chamado a prestar conta da minha fé? E se eu for martirizado? O que fazer? Como proceder? Como proceder no meu trabalho? Como proceder nas minhas relações? Como é que eu vou fazer e estar preparado para este dia? Muito bem, né? Está tudo difícil. Muitas ofertas também diante de nós que nos afastam do Senhor. Muitas meia-verdades, irmãos, meia-verdade no nosso meio, que nos afastam do Senhor. Como fazer? Como me portar? Como me comportar? Qual orientação devo seguir diante desse cenário? Estamos acordados, estamos espertos, estamos vigiando para não sermos enganados? Pois bem, vamos falar hoje de como manter-se digno diante destas circunstâncias, dignos como discípulos do Senhor, tá? Mantendo-se digno diante destas circunstâncias. Vamos abrir o texto bíblico, as Escrituras, na segunda epístola do apóstolo Pedro. Nós vamos ler o capítulo 1. Para entendermos um pouco do contexto, vamos ler do verso 1 ao verso 15, mas nós vamos nos deter nos versículos 5, 6 e 7. Segunda Pedro, primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 15. Todos acharam? Então vamos ler. O apóstolo Pedro, escrevendo, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele continua: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, e por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio,
e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçai-me-ei diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Pois bem, o apóstolo Pedro, já ciente da sua partida, ele escreve com a intenção de trazer à memória, de trazer à lembrança os ensinamentos do Senhor para nós cristãos. Para quê? Para que perseveramos no quê? Na sua palavra, na sua vontade, na sua doutrina do Senhor. Então, como fazer? Como responder? Como se comportar nestes dias difíceis? Nestes dias que antecedem a volta do nosso Deus. Como é que eu vou fazer? Ele dá aqui uma receita. Qual é essa receita? Verso 5. Nós vamos nos deter no verso 5, 6 e 7, que diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Vamos tentar esmiuçar o que o apóstolo Pedro está tentando nos fazer lembrar, que isso aqui nós já aprendemos, né? Eu creio que todos aqui conhecem o Senhor. Se alguém aqui ainda não conhece o Senhor, tem a oportunidade de fazê-lo hoje, tá certo? Então, reflita sobre o texto conosco, dê ouvidos ao que o Espírito de Deus diz a você e atenda ao seu chamado, se é esse o caso. Diligência. Pedro nos exorta a sermos diligentes em confirmar a nossa vocação e eleição. Diligência é o quê? É a qualidade de ser ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso em tudo o que fazemos. E nesse contexto, significa sermos dedicados e perseverantes na busca por uma vida que agrade a Deus. Então, nesse zelo, nessa busca por uma vida que agrade a Deus, nós devemos o quê? Associar isso com o quê? Associar com a vossa fé. A minha diligência, o meu zelo deve ser o quê? Associado à minha fé. O que é fé? O que é fé? Fé é a confiança em nosso Deus. É o alicerce de tudo. Hebreus 11:6 diz:
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem você confiar em Deus, é impossível agradá-lo. Porque Ele espera isso de nós. Ele espera que depositemos diante dEle todas as nossas ansiedades, nossas preocupações, os nossos problemas e confie nele. Né? Muito bem. Porque é necessário, continuando o versículo de Hebreus 11:6, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A fé é a nossa confiança inabalável em Deus e em suas promessas. Pedro fala, as promessas. Deus nos deu muitas promessas. Não foi? Lembram de algumas? Na eternidade, a eternidade com Deus no reino, né? Onde não haverá choro, dor, não haverá lágrima, sofrimento. Essa é uma promessa. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas aí eu junto a minha diligência, o meu zelo, a minha dedicação, junto com a minha confiança em Deus, e o que mais? Associar com a virtude. Associo o zelo, a fé com a virtude. O que é a virtude? A virtude, as virtudes, principalmente aquelas que o nosso Deus nos ensinou, aquelas que o nosso Deus revelou a nós, as coisas boas que Deus nos deu, o amor, a esperança, a bondade, a misericórdia, essas coisas que Deus fez para nós, né? Coisas boas, né? Edificados sobre a fé, somos chamados a cultivar a excelência moral, virtude, a buscar a retidão em nossas ações e pensamentos. Filipenses 4:8 nos encoraja. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Associando ser diligente, confiar em Deus, praticando, vivendo as virtudes que Deus nos ensinou, juntando isso ao quê? Ao conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus, da sua vontade, da sua justiça. Veja só. Veja a sequência, né? Pega aquilo que é a sua confiança, as coisas boas, mas procurai saber qual é a vontade de Deus. Através do conhecimento. Mas não é esse conhecimento superficial, não é esse conhecimento só intelecto. É o conhecimento de um relacionamento com Deus, de o conhecê-lo. Quantos aqui já conversaram com o governador de São Paulo? Ou melhor, vamos falar do prefeito. Quantos aqui já conversaram com o prefeito? Marcelo, então você pode dizer que o conhece de conversar, certo? Os demais já conversaram com o prefeito? Vocês o conhecem de ouvir falar, mas não teve uma conversa. E muitos dos casos tem gente que o conhece de o quê? De conviver.
de estar na casa dele, de almoçar, né? Então você vê os níveis de conhecimento, você vê os níveis. Que nível que eu estou dizendo aqui de conhecimento? De você ouvir falar, de você conversar com ele, mas também de se relacionar com Deus. Estamos aprendendo na escola dominical sobre a igreja. E estamos vendo como Deus, desde o começo, ele já prepara um povo para se relacionar, estar no meio dele. E isso já começa com quem? Com Adão. Quando Deus forma o homem, cria o Adão, o que ele fazia no virada do dia? Hein, pastor? O que ele fazia? Ele vinha conversar com Adão. Ele vinha o quê? Se relacionar. Você acha que nosso Deus mudou? Não. Ele quer um povo para se relacionar, para estar no meio, para festejar. Jesus, Deus conosco, o que ele fez? Se alegrou, chorou, andou, comeu, bebeu no meio do seu povo, tá certo? Conhecimento. E junto com isso, o quê? O domínio próprio. Domínio próprio. O conhecimento nos leva ao domínio próprio. Conhecer a Deus nos leva ao quê? A me controlar, a me regrar, conforme o quê? O conhecimento da justiça de Deus. Eu não posso ser mais quem eu era antes de conhecer a Deus. Como nascido de novo, eu tenho que ser uma nova conforme a justiça de Deus. E isso me leva a quê? A ter controle sobre as minhas ações, as minhas atitudes e as minhas escolhas. O conhecimento nos leva ao domínio próprio, a capacidade de controlar nossos impulsos e paixões, né? 1 Coríntios 9, 27 nos lembra da importância de disciplinar o nosso corpo e sujeitá-lo. Eu não posso mais ser quem eu queria ser. Eu tenho que ser como Deus quer que eu seja. E junto a isso o quê? Diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Eu tenho que juntar o quê? A perseverança. Eu tenho que permanecer nisso, né? Não basta eu ter fé. Não basta eu ser diligente, não basta eu ter conhecimento, não basta eu ter aplicação das virtudes, mas eu tenho que ter perseverança em tudo isso que eu aprendi. A jornada cristã nem sempre é fácil. Precisamos de perseverança para enfrentar as provações e permanecer firmes na fé. Esse tempo está nos exigindo isso. Nós temos que olhar o que está à nossa volta, escrutinar aqui nas Escrituras e dizer: isso não procede do Senhor, eu não vou por esse caminho. Eu rejeito isso, porque isso não agrada a Deus. Tiago vai nos dizer, né, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, diz: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem a sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Perseverar nas promessas, naquilo que eu aprendi, independente se eu quero ou não quero, eu tenho que perseverar. Não tenho vontade, mas você tem que perseverar. Força, domínio, né? Não deixa preguiça. Estou dormindo ali, ó. Acorda. Esse é o tempo, né? E junto com tudo isso, o quê? Viver uma vida
o que diz lá? Com a perseverança, no verso 6, a piedade. O que é piedade? O que é a piedade? Sabem dizer? É o nosso estilo de vida, voltado para quê? Uma reverência profunda a Deus, um amor a Deus, e como ele diz, amor ao próximo. É uma vida onde aquilo que Deus nos ensina se faz presente em mim. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que está disposta a ouvir o que Deus fala e colocar isso na sua vida no dia a dia. Deus diz: amarás ao seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. E a pessoa piedosa põe isso em prática. Né? Junto com a piedade vem o quê? A fraternidade, verso 7. Ou seja, a piedade transborda para o nosso relacionamento com os irmãos em Cristo. Há um irmão que sofre, sofro com ele. Há um irmão que se alegra com ele. Há um irmão que necessita, socorramos. Há um irmão que precisa, estamos juntos. Uma maneira de exercitar a fraternidade, a reunião de oração de terça-feira. Muitos de nossos irmãos estão passando por dificuldade. Então eu vou me unir àqueles irmãos para estar intercedendo. Porque o Senhor diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Então farei presença, para que o Senhor ouça a oração do irmão. Eu não estou precisando de nada, mas eu estou junto com os irmãos, porque aquele irmão está precisando. Aquele irmão está enfrentando dificuldade. Né? Pensem nisso. Eu socorro, eu ajudo, eu estou presente, eu estou disposto. E não só aos irmãos, mas ao próximo. Às vezes o teu vizinho, às vezes aquela pessoa que passa na tua porta, pede algo. Né? Vejam só, e junto com a fraternidade vem o amor. O ápice é o amor. O ágape, né? Que é aquele amor incondicional que se assemelha ao amor de Deus. O apóstolo João, em sua primeira epístola 4:7, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vocês estão entendendo? Então eu junto a minha diligência, o meu zelo, o meu desejo, tá certo? Pelas coisas de Deus, associo com a minha fé, com a minha confiança em Deus. Junto com a virtude, que é aquilo que eu aprendi de bom, né? Coloco isso, conhecendo a Deus, a sua vontade, a sua justiça, regulado pelo domínio próprio, que vem do Espírito, fruto do Espírito. Por isso eu preciso ouvir o Espírito também, né? Perseverando naquilo que eu aprendi, naquilo que foi ensinado, né? Com a prática da piedade, com a prática da fraternidade, e não querendo nada em troca, que é o amor incondicional. Fazendo isso porque eu amo você, meu irmão, porque eu amo o meu próximo, porque eu amo a Deus. Então, diante de toda a situação que nos vier ser apresentada, eis a receita. Se o bicho pegar, está aqui. Proceda dessa maneira. Ah, mas
escureceu tudo. Proceda dessa maneira. Por quê? O apóstolo Pedro mesmo diz: porque estas coisas existindo em vós, verso 8, vos aumentando, em vós e aumentando, ou seja, é um exercício, é uma prática, né? Aumentando, fazem com que não sejais inativos e nem infrutuosos. Ou seja, seremos o quê? Rios de água viva que fluem. Daremos frutos. Responderemos a Tiago, a nossa fé tem obras. Né? Seremos o quê? Pessoas que produzem no reino de Deus. Nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele há de se revelar a nós. Ele há de se aproximar. Vocês entendem? E nós desfrutaremos do quê? Do relacionamento com Ele. Pensem bem. Certas atitudes de algumas pessoas que se dizem irmãos, depois de olhar e falar, eles não conhecem o Deus que eles estão dizendo que conhecem. Por quê? Porque estão se comportando dessa maneira. E essa maneira que eles se comportam, Deus diz que é abominação. Estão o quê? Iludidos, cegos. E como diz os Hebreus, seguindo o desejo do próprio coração. Não sejamos assim. Porque aquele a quem estas coisas não está presente, Pedro está dizendo, é cego, vendo o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E Paulo vai dizer, se a sua esperança, se sua vida se limita aqui, as coisas deste mundo, você é o mais infeliz de todos os homens. Por quê? Porque o que Deus preparou para nós, nem homem, nem olhos viram ou imaginam. Veja só, gente. Eu não tenho capacidade de imaginar aquilo que Deus preparou para nós. Então não vai ser o quê? Como cantamos outras vezes, não há circunstâncias que me afastem do seu amor. Mas como permanecer? Como dar uma resposta? Está aqui. Seja zeloso, tenha fé, se associe à virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, persevera, seja piedoso, exerça a fraternidade e tudo isso com amor, sem querer nada em troca. Por isso, amados, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Pedro fala aos judeus, né? É uma epístola mais geral, essa segunda, mas o ministério dele foi entre os judeus. E foi aquilo que nós estávamos conversando na escola dominical, ritos, né? O judaísmo, você tinha lá os ritos, né? Tinha que cumprir. Aqui na Nova Aliança já não. Na Nova Aliança você não está mais sujeito àquelas ordenanças do Sinai, aquelas coisas. Então é uma nova vida. E como é essa vida? É como Pedro está dizendo aqui. Se você praticar estas coisas na sua vida, na vida da comunidade, na vida daqueles que o cercam, você está frutífero, você está confirmado, você está na justiça de Deus, né? E é dessa maneira, verso 11, que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a preocupação do nosso irmão e apóstolo Pedro. Ele fez questão de deixar esse ensinamento para nós,
antes da sua morte. E eu, nesta manhã, trazendo a lembrança de vocês esse ensinamento, né, convido a todos a ligarem as antenas, né? Despertar. Vamos começar a viver de uma maneira que estejamos atentos à volta do Mestre, né? Pedro nos assegura que ao cultivarmos essas graças em nossas vidas, não seremos inativos nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a ausência, por outro lado, indica cegueira, eu acabei de dizer. Então, concluindo, portanto, irmãos, sejamos diligentes em confirmar a nossa vocação e eleição. Que o nosso crescimento nessas virtudes seja constante e progressivo. E ao fazermos assim, Pedro nos garante que jamais tropeçaremos e que teremos uma entrada gloriosa no reino do eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se cairmos, se tropeçarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não tem jeito de ficarmos de fora. Se nós quisermos, se nós nos empenharmos, estaremos agradando o nosso Deus. Claro, tudo isso precisamos do Senhor. Sem Ele, não podemos fazer nada. Precisamos depender dEle, do seu Espírito, para trilharmos esse caminho de crescimento, de frutificação em toda boa obra, para a glória do nosso Deus. Amém? Compreendido? Há alguma dúvida? Todas? Nenhuma? Amém. Um segredo. O seu crescimento espiritual depende de você. De você se aproximar de Deus. Ele está de braços abertos. Vai lá, conversa, coloque. Ele te conhece. Deus te conhece. E quando Ele te chamou, Ele já sabia quem você era. E Ele já sabia como você se comportaria também. Então não tenha medo. Coloque toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação diante dEle. O que Ele espera é que você tenha fé, que você persevere, que você exercite, dê o fruto do Espírito, né, nas nossas vidas. E fazendo isso, pode vir dificuldade, pode vir guerra, pode vir peste, pode vir perseguição, que Deus estará sempre com você. Amém? Que nosso Deus nos abençoe e que possamos, diante do que foi explanado, ter uma vida mais próxima do nosso Deus. Boa semana a todos.